Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia e hoje para a gente tentar compreender e responder uma das perguntas que mais intrigam a comunidade científica ao longo da história. Você já se perguntou como que o ser humano surgiu na Terra? Essa é uma pergunta que os cientistas vêm buscando respostas, não só os cientistas, também todas as culturas, os povos ao longo da história se fizeram essa pergunta e tentaram responder essa pergunta. E a partir dessa preocupação e dessas indagações surgiram algumas teorias e algumas hipóteses sobre essa possibilidade do surgimento da vida, de tentar entender como que a vida surgiu no planeta e como que nós chegamos a um estágio de desenvolvimento e de organização social como nós temos hoje e por todas as experiências que nós passamos ao longo da história. Então, ao longo desse processo, muitas teorias, ideias e hipóteses surgiram. E entre elas, algumas ligadas à ciência, ao pensamento racional, de uma forma geral, que caracteriza a ciência, que vai buscar hipóteses concretas de comprovações científicas e algumas ligadas ao pensamento metafísico, religioso e cultural de cada povo. Então, quando nos debruçamos sobre ao tentar compreender essas teorias, essas explicações, precisamos levar em consideração algo fundamental para essa discussão: o respeito. Desde que ambas tenham, ou que a gente reconheça que ambas têm sua importância e sua validade. Então precisamos, mesmo que acreditemos em teorias científicas ou teorias religiosas a respeito dessa explicação, precisamos, acima de qualquer coisa, respeitar essas teorias. Então, de uma forma muito básica e muito geral, nós temos duas grandes teorias que buscaram explicar o surgimento do ser humano na Terra. Uma delas é a explicação do criacionismo. Algumas culturas, alguns povos e algumas religiões nos dão a explicação de que o ser humano nasceu a partir da criação da força dos deuses, né? A partir da criação, né, de um modelo aonde alguns se assemelham, alguns não. Então cada cultura ao longo da história, chineses, egípcios, astecas, incas, criaram mitos e teorias explicando a criação e o surgimento do ser humano pela vontade e pela força dos deuses nesse processo. Esta teoria hoje já ganha alguns novos adeptos, aonde tenta conciliar tanto a teoria do criacionismo com a teoria do evolucionismo, aonde surgiu o design inteligente, a teoria e a ideia do design inteligente, aonde alguns acreditam que a vida humana, a vida na Terra foi criada pelos deuses, mas eles criaram o processo evolutivo que ajuda a gente a entender e ajuda a explicar o processo da evolução das espécies, das plantas, da vida como um todo ao longo da Terra. Então esta teoria, tanto do criacionismo quanto da ciência, hoje já começam a dialogar entre elas, tentando buscar uma explicação. E por outro lado, nós temos a teoria do criacionismo. Essa teoria que tentou justificar por explicações científicas de uma forma geral, buscando provas, fontes que comprovassem esta teoria e estas ideias que mostrassem esse processo da evolução. A teoria do criacionismo, ela tem um ponto de partida muito específico, que é a publicação do livro A Origem das Espécies, do Darwin, em 1859. Este pesquisador naturalista, ele com a ajuda de Alfred Wallace, publicaram ou viajaram o mundo pesquisando e publicaram uma teoria e uma pesquisa científica aonde levantou a hipótese de que a evolução no planeta se dá a partir da ideia de que algumas espécies têm uma capacidade de se adaptar às mudanças que nós vamos passando, né? As mudanças no planeta, as mudanças na natureza, e algumas espécies conseguem se adaptar, por isso vão evoluindo, se adaptando a essas novas condições. Aquelas que não têm a condição de se adaptar, acabam ficando para trás e acabam sendo extintas a partir daí. Então, a partir da publicação do Darwin, desta obra e desta teoria, né, levantou-se esta nova ideia do evolucionismo, que estamos evoluindo
né? Desde o surgimento da vida, ao longo do tempo fomos nos adaptando, foi surgindo novas espécies, as espécies foram se adaptando a partir daí. A teoria do Darwin só pôde ser comprovada de fato em meados do século XX, quando nós descobrimos cientificamente o DNA. Então, a partir dali, nós conseguimos comparar e perceber que o Darwin realmente, nas suas observações, tinha razão ao levantar essa hipótese, né? Porque o DNA mostra que nós temos uma ligação genética com as espécies e com os antepassados que vieram antes de nós na Terra, a partir daí. Né? Então, essas são as duas grandes teorias, né? Reforçando mais uma vez que as duas teorias têm o seu valor, têm a sua validade, e mais do que qualquer coisa tem a sua importância, e cada um tem o direito e a liberdade de acreditar e pensar naquilo que lhe convém melhor, naquilo que lhe cabe melhor nesse sentido, e precisamos respeitar essas ideias. É importante que a gente olhe para o conhecimento sempre como uma janela a ser aberta para expandir os nossos horizontes, ok? Gostou do vídeo? Deixa seu like, segue o canal.